Estudo por INSS de Direito Constitucional. Agora conteúdo de nacionalidade. Nacionalidade vai dos artigos 12 até o 13. Alguns parágrafos, né? É o mesmo. E o mesmo. Outra coisa. Deixa eu ver se a tinta do minha caneta acabou. Não, ainda tem tinta. Nacionalidade. Nacionais são pessoas com uma mesma identidade de solo e sangue que compõem um conceito mais amplo chamado pátria. A nação brasileira é assim, um agrupamento de todos os que são considerados brasileiros. Normalmente, em certos aspectos, o Estado brasileiro reconhecerá algumas espécies, prevê alguns especiais privilégios e proteção aos brasileiros de cidadania, isto é, votar e ser votado nas eleições, ocupar certos cargos públicos, ser julgado pela justiça brasileira, não ser extraditado, etc. Por isso é importante saber quem é brasileiro ou pode ser considerado brasileiro. Esse é o termo de que trata este capítulo constitucional, significa que de significativa importância, pois certos cargos públicos só serão ocupados por brasileiros natos, ou também brasileiros naturalizados. São brasileiros, 10 natos, pátria ou sangue, né? Quer dizer, solo ou sangue. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. É o critério de solos, território. Como se vê nessa Constituição, basta que a pessoa nasça no território nacional para ser considerado brasileiro nato, não importa se é filho de russo, ou cubano, ou americano, ou inglês, etc. Nasceu aqui é brasileiro, só não será considerado se os pais forem estrangeiros que estejam no Brasil a serviço de seu país. Nessa hipótese, o casal está representando os interesses do seu país de origem e não está no Brasil por vontade própria ou amor à terra. Por isso, mesmo que tenha nascido no Brasil, não é brasileiro. E segundo o nato, é os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Desde que não se desprezou, porém, o critério do jus sanguinis, ou seja, o jus sangue brasileiro. E assim, se a criança nasceu no estrangeiro, mas seu pai e a mãe é brasileiro, o filho também será brasileiro. A única exigência é que o pai brasileiro ou a mãe brasileira estivesse no exterior a serviço do Brasil. Se estava no passeio turismo, não será automaticamente brasileiro. Serão necessárias algumas providências para que tal criança possa ser considerada brasileira, como se vê a seguir. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em partição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Esta disposição vem evoluindo na aceitação da nacionalidade das crianças nascidas no exterior, filhas de pai ou mãe brasileiros. Antigamente, pelo velho texto constitucional, havia necessidade de que o brasileiro fosse registrado no consulado ou embaixador brasileiro, ou então que optasse pela nacionalidade brasileira antes da maioridade e, ademais, quando alcançasse a maioridade, não só assumisse sua condição de brasileiro e ainda viesse morar no Brasil. Evoluísse para maior flexibilidade. Passou-se a admitir que a pessoa nascida no estrangeiro tivesse ou o pai brasileiro ou a mãe brasileira e que viesse a existir no Brasil, podendo então a qualquer tempo optar pela nacionalidade brasileira, dispensar a necessidade de registro no consulado ou de que viesse a morar no Brasil antes da maioridade. Mas a inovação introduzida pela Emenda Constitucional de 94 era intransigente, só poderia se obter nacionalidade brasileira e o brasileirinho que viesse a residir no Brasil não lhe concedia nacionalidade se ele continuasse a residir no exterior. A Emenda Constitucional avança na flexibilização, acrescenta a disposição anterior à hipótese de o brasileirinho, filho de pai ou mãe brasileira, que ao nascer foi registrado em parte brasileira competente, embaixada ou consulado, também adquire a nacionalidade brasileira, embora nascida no exterior, mesmo sem vir a residir no Brasil. Naturalmente será necessário a sua vontade de ser brasileiro. E aí bastará que ele só pode escolher quem é maior de 18 anos ou emancipado e requeira o registro final de sua nacionalidade brasileira, comprovando apenas ao nascer
e já fora registrado em repartição brasileira competente. Enfim, agora são duas hipóteses para o filho. O pai, o homem brasileiro nascido no exterior, requerer ao vir residir no Brasil, ou B, mesmo morando no exterior, provar que ao nascer foi registrado em repartição brasileira competente. Satisfeitas essas condições, os requisitos são a sua maioridade para se manifestar sua vontade de adquirir a nacionalidade brasileira. Atenção, tenta a emenda disciplinou a situação dos filhos brasileiros, pai ou mãe, nascidos entre meio as duas emendas constitucionais, ou seja, entre umas duas emendas aqui que falavam, facultando que eles, ainda que tradicionalmente possam ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira, ou até mesmo em cartório brasileiro, se vierem morar no Brasil. Portanto, a emenda constitucional mandou acrescer um artigo 95 que diz: os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 94 e a data de promulgação desta emenda constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro se vierem a residir na República Federativa do Brasil. São brasileiros, naturalizado, daí fala as outras hipóteses, né? A, B são duas hipóteses. Naturalizados são pessoas que são brasileiras, as hipóteses são o estrangeiro e o português, né? Pessoas que são brasileiras, nem por terem nascido no território nacional, nem por serem filhas de brasileiros. São estrangeiros que se transformaram em brasileiros por um ato de sua vontade. A Constituição coloca a sua posição jurídica um pouco inferior à do brasileiro nato, como veremos adiantamente, né? Não, coisa de não extradição e extradição. Os que, ponto, são naturalizados, os que, na forma da lei, adquirem nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa, é apenas exigência por um ano. Às vezes essa coisa é confundida, né? Um ano. Interruptibilidade moral. A lei, Estatuto Estrangeiro, estabelecerá os requisitos para que a pessoa possa ser brasileira, optando por nossa nacionalidade, mas de antemão facilita as nossas com irmãos de países de língua portuguesa, Moçambique, etc., a questão da nacionalidade brasileira, bastará que estejam residindo no Brasil por um ano e sejam pessoas idôneas. Se houver condenação criminal ou registros públicos outros que comprovar inidoneidade não serão admitidos como brasileiros. E segundo, naturalizados estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Eu acho que mudou essa idade aqui, de 15 anos. Não é mais 15 anos, né? Eu acho que são 10 anos. Anos interruptos e sem condenação penal desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Tem que requerer, tá? Somos um país constituído também pelos imigrantes e muitos deles ainda estão no Brasil, conservando mais do que alguns costumes de sua terra natal. Também é a nacionalidade com que vieram para cá. E os que estiveram residindo há mais de 15 anos e que jamais deixaram de morar no Brasil poderão se naturalizar tornando-se brasileiros. Bastará requererem a nacionalidade que lhes será deferida, caso não tenha qualquer condenação criminal. Se nesse período de residência de 15 anos o estrangeiro tiver qualquer condenação criminal, então não poderá se naturalizar e continuarão morando no Brasil, porém como estrangeiros sem direito da cidadania. Isso é mó triste, né? Não pode se naturalizar. Parágrafo 1. Os portugueses com residência permanente no Brasil, se houver possibilidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. O velho texto concedia aos portugueses os mesmíssimos direitos dos brasileiros natos, o que até representava um certo perigo, pois poderíamos eventualmente vir a ter um português como oficial comandante das Forças Armadas ou mesmo como presidente ou vice-presidente da República, senão um ministro do STF. Nossa relação com a pátria mãe é rica de carinho e respeito à República. Veja-se tanto que a nossa consideração com os portugueses, que nossa Constituição estabelece que, se em Portugal os brasileiros forem tratados com igualdade, os portugueses aqui serão considerados brasileiros. Qual brasileiro naturalizado? Significa que português só poderá votar e ser votado para prefeito e até para o Senado Federal. Ser juiz de direito, exceto STF, mas sendo para isso que tem residência permanente no Brasil e que Portugal oferece as mesmas regalias aos brasileiros que já lá residem, né?
A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição, que são os cargos privativos, e nas coisas de extradição. Uma vez naturalizado estrangeiro, ele passa a ser então brasileiro, quanto brasileiro nato. A Constituição proíbe que ele sofra qualquer discriminação, nem mesmo a lei poderá estabelecer qualquer diferenciação, tipo privilégio ou um tratamento diferenciado. É apenas a própria Constituição que é a que define esses tipos de restrições aos brasileiros naturalizados e assim por razões de maior interesse nacional. Veja o exemplo do parágrafo 3, que diz nas coisas privativas. Os privativos brasileiro nato os cargos. Daí o presidente e vice-presidente da República, a presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os ministros do STF, falou um monte de vez, né? Os carinhas de carreira diplomática, os oficiais de Forças Armadas e os ministros de Estado de Defesa. A própria Constituição Federal também declara que só os brasileiros natos poderiam ser nomeados para o Conselho da República. O Conselho da República é um artigo que o presidente nomeia algumas pessoas para ajudar ele nas decisões dele, né? Um conselho paralelo. Como se observa, são todos cargos de vital significação e a própria preservação da nação brasileira. Os 4 primeiros podem comandar o país, lembrando que o vice-presidente da República, do vice-presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente do STF, compõe a linha de sucessão do presidente da República, caso ele morra. Oh, eu não sabia que tinha essas linhas de sucessão. Era do presidente da República. Então, se o presidente morre, daí vem o VP. E o VP, daí vai os presidentes dos trequinhos dos poderes, né? Do STF, do Judiciário, do Senado e Câmara dos Deputados. Interessante, eu não sabia que tinha uma linha de sucessão dessas aí. Naturalmente não poderiam ser ocupados por brasileiros naturalizados, pessoas que poderiam estar vinculadas ainda que sentimentalmente a países contra os quais poderiam estar opostos ou interesses do povo brasileiro. Na carreira diplomática em que se tratam os interesses do país diretamente com outros países, haverá risco de um eventual embaixador naturalizado não se sentir à vontade quando se confrontasse com o interesse da sua ex-pátria ou origem. Por razões de segurança nacional, não se poderia entregar o comando de nossas forças armadas a um oficial naturalizado num embate contra seu ex-povo. Certamente, seu conflito psicológico embaçaria suas decisões. Questão interessante foi formulada num concurso público indagando sobre a responsabilidade de um tal Fuad, brasileiro naturalizado, ser funcionário público. Observe que a Constituição dispõe expressamente quais cargos apenas brasileiros podem ocupar, e um naturalizado pode ocupar cargo público. Ele estabelece que todos os demais podem ser preenchidos por brasileiros sem distinguir-se de natos naturalizados, ou seja, permite que todos os demais sejam preenchidos por tanto brasileiros natos, os que nasceram no Brasil, como por brasileiros naturalizados que nasceram em outros países. O fraude da questão é brasileiro naturalizado e pode ocupar qualquer cargo público, com exceção daqueles que eu falei no artigo 12, parágrafo 3. Será declarado a perda de nacionalidade do brasileiro que, esse é o parágrafo 4, podemos nascer brasileiros, mas morrer estrangeiros ou apatriados, mas também o brasileiro naturalizado poderá perder a nacionalidade. Daí tem algumas hipóteses. A primeira é que tiver naturalizado, quer dizer, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Esse aqui é o caso do naturalizado. Perdeu a naturalização. Esta disposição só vale para o brasileiro naturalizado. É natural que, comprovado em juízo ou mediante processo próprio, com ampla defesa, haverá ele atentado contra os interesses da nação, tendo para o brasileiro que o recebeu como irmão, perca na ele a naturalização. Haverá, nessa hipótese, o cancelamento da naturalização, mas é importante que se observe aqui apenas como uma sentença judicial e que será declarado tal cancelamento. E a segunda hipótese de perda de naturalização é a adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade estrangeira para a lei estrangeira. E a posição de naturalização pode, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como em condição para a permanência de seu território ou de ter exercício de direitos civis. Pelo texto, possibilitava uma hipótese estranhas, né? Olha a última página. Com revisão constitucional, o brasileiro não deixará de ser brasileiro caso adquira outra nacionalidade. Assim, um brasileiro filho de italiano pode requerer na Itália que seja considerado italiano e nem por isso deixará de ser brasileiro, como acontecia antes na revisão. Doravante, nessas duas hipóteses, quando o brasileiro
quando o brasileiro, durante nessas duas hipóteses, da A e B, não mais haverá perda de nacionalidade da nacionalidade brasileira. Quando o brasileirinho, os filhos de pais brasileiros, tiver nacionalidade já reconhecida pelo país de que é originário. Assim, ele já era estrangeiro, porque nasceu lá. E agora que tornar-se brasileiro pode e não nada impedirá que ele conserve a nacionalidade estrangeira que já tinha e que conserve também a nacionalidade brasileira. Quando o brasileirinho se submete à imposição de ser naturalizado estrangeiro, porque a ele daquele outro país exige e impõe que ele se naturalize, para lhe dar direito de lá permanecer, ou de lá exercer seus direitos civis. Nem por isso ele deixará de ser brasileiro. Já não mais perderá sua nacionalidade brasileira como ocorria antigamente. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, está no artigo 3. Significa que o Brasil, em suas escolas, daí aposto que isso aqui vai falar das coisas dos símbolos, né? Eu já vi uma questão do símbolo. Não tem muitas questões dos símbolos, mas já vi questão do símbolo. A droga de que os estados podem ter símbolos também, né? Quais são os símbolos? Significa que o Brasil, essas escolas, nos documentos públicos e privados, sempre que será empregado a língua portuguesa. E é a língua nosso primeiro traço de identidade nacional, onde ouvirmos alguém falando português, de plano de identificamos o irmão. A Constituição, ao proclamar a língua portuguesa como nosso idioma oficial, está declarando que esse traço de nacionalidade deve ser cultivado e cultuado e é o primeiro sintoma do Brasil. E parágrafo 1 são símbolos da República Federativa do Brasil, bandeira, hino, armas e selo. E o parágrafo 2 deve falar que os carinhas têm o mesmo que os estados, distritos, federais e municípios têm esses mesmos símbolos, né? B de bandeira, hino, e armas. E selos nacionais. Todos esses símbolos trazem para nós a mente o sentimento nacionalista. Eles tornam objetivo, vazando na pele e nas emoções, o orgulho de sermos brasileiros. E devem ser cultivados e cultuados, porque são importantíssimos para a nossa identificação como irmãos brasileiros. Não devem ser radicalizados apenas porque nossos governantes talvez não sejam dignos de usá-los e os usem tanto para nos enganar. Podemos ter vergonha de nossos governos, mas teremos sempre orgulho de nossa pátria. Tais símbolos representam a nós e a nós, brasileiros, nunca porém esse oportunismo do poder. Os estados do Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Consciente a Constituição que nacional-regionalismo sejam cultivados e cultuados. O amor é a sua região, é a primeira semente de que todos cultivemos o amor da nossa pátria. E assim acaba o Teco de Nacionalidade. Obrigado. Conteúdo. Tchau!